Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e temos que falar de Mikel Arteta, né? Porque já deu, né? Acho que já deu. O trabalho dele não tá bom. O Arsenal está muito mal nessa temporada. Chegou à sua 8ª derrota em 14 jogos na Premier League. O pior início, talvez, da história do Arsenal. Não me lembro de um início pior, né? E olha assim que a gente nos últimos anos, o Arsenal não vive seus tempos áureos, né? Sempre atravessando alguns problemas, principalmente relacionados à defesa, o fato de não conseguir mais contratar, jogadores bons saindo para tentar ganhar títulos em outros times, né? Foi o caso do Van Persie, foi o caso do Fábricas. Então assim, o Arsenal tem tido muitos problemas, mas o desempenho do Arsenal nesse ano em especial tá assustadoramente ruim. É muito ruim mesmo. E o fato é que isso muito passa pelo técnico, né? Porque muitas pessoas podem usar como desculpa o elenco, falando que o elenco do Arsenal não é bom, é um dos piores dos últimos anos. E eu concordo, o elenco do Arsenal não é um dos piores em relação ao elenco nos últimos anos, é um elenco que vem regredindo. Em relação ao ano passado, eu não concordo tanto porque o Arsenal contratou, trouxe gente, perdeu quase ninguém. Então assim, o Arsenal em teoria era para ter um time melhor que o do ano passado. Só que o time tá muito pior. Ele está regredindo, ele está perdendo desempenho. E aí que a gente chega à conclusão que isso muito é tático, porque assim, lembrando um pouco para trás, quando pediram a demissão do Wenger, qual era o grande problema do time? Era a defesa. O time já tomado 51 gols na temporada que ele foi demitido, mas o ataque, 74 gols. Ainda era muita coisa. Com o Unai Emery, o ataque ainda rendeu muito, mais de 60 gols na temporada, foi um ataque muito poderoso. O problema é que no fim de temporada o negócio desandou, né? Eu acho que assim, o Unai Emery está fazendo até um trabalho muito bom, mas aí o negócio começou a desandar e não conseguiu mais se recuperar. Fica até um pouco triste porque o Unai Emery é um bom técnico, né? Eu já desci a lenha dele aqui várias vezes, mas eu acho que eu fui muito injusto com ele, porque ele é um bom técnico, tá até fazendo um trabalho bem decente lá com o Vila Real. O fato é que assim, o Arteta chegou e foi uma aposta do Arsenal, porque assim, um time como o Arsenal, é aí que eu vou chegar a um ponto após o vídeo, apostar em um auxiliar é um sinal meio de desespero, né? De nunca estar encontrando respostas. Mas o fato é que assim, apostou? Tudo bem. Mas insistir no erro é burrice. E o fato é que isso é um erro. Primeira coisa assim, as pessoas podem tentar se ancorar no título da Copa da Inglaterra. Eu tô cada vez mais convencido que isso foi um acidente. Mas o fato é, ganhou a Copa da Inglaterra, Community Shield, que não vale nada, sinceramente, mas tá lá. Mas tirando isso, o que o Arsenal de Arteta fez, tirando essas Copas? Foi oitavo na Premier League, não se classificou diretamente nem para a Europa League, foi eliminado na Europa League na 16ª avos de final pelo Olympiacos, um oponente extremamente limitado. E assim, o time marcava poucos gols e esse problema piorou muito nessa temporada. E até um ponto que o Arteta começou a abrir mão de ter posse de bola, jogar o time um pouco mais para trás e jogar na base do contra-ataque. Não à toa, o Arsenal na última temporada teve jogos contra o Watford, contra o Aston Villa, o Arsenal teve menos posse, teve menos finalizações. E aí que vem o grande problema do Arsenal atualmente, que é o ataque, porque o ataque do Arsenal é muito improdutivo. É um tipo de ataque que quase não marca gols com bola rolando, que assusta bastante. E isso quando você tem Aubameyang, Lacazette, Martinelli, PP, William, que são todos bons jogadores. O Aubameyang, na minha opinião, um talento mundial, um world class, né? Um daqueles caras, os melhores jogadores do mundo. E você só tá marcando ali 12 gols em toda a temporada, tem algo errado. São 14 jogos e o Arsenal marcou 12 gols. A gente está falando de um dos times que, em teoria, tem um dos melhores elencos da Premier League. Não está entre os 4 primeiros. Os 4 primeiros, possivelmente, são City, United, Chelsea e o Liverpool. Aí depois vem o Tottenham. Mas o Arsenal está ali, junto com o Leicester, o Everton, em questões de elenco, brigando um pouco por fora, por uma vaga de Europa League. Quem sabe jogando muito bem por uma vaga de Champions. Essas são as ambições do Arsenal. E o fato é que, no final, o Arsenal está no momento na 15ª posição, pode terminar a rodada em 16º, e está mais próximo da Championship do que da Europa League. E a verdade é que o problema é tático. Não é questão de elenco. O elenco no ano passado que o Emery trabalhou, né, ano retrasado também, era basicamente o mesmo. É basicamente o mesmo. Perdeu alguns jogadores ou outro, mas ainda assim é basicamente a mesma base. E ele chegou à final da Europa League, o Unai Emery. Quase foi para a Champions League. Foi muito culpa dele que não conseguiu ir, mas ainda assim foi uma campanha muito melhor do que estava tendo nesses últimos anos. E o fato é que o Arsenal tá piorando, não tá crescendo. E um motivo para demitir técnico, na minha opinião, quando não se tem alguém melhor no mercado, é olhar, assim, obviamente, quando você vai demitir o técnico, procurar alguém melhor, mas quando não tem alguém especial no mercado, você olhar para o seu trabalho e falar, isso vai para frente? Que esse é o negócio. As pessoas podem até insistir no técnico. Um exemplo é o Fernando Diniz. O trabalho dele estava oscilando muito, mas você via coisas positivas, você via que o time estava faltando um pequeno detalhe para engrenar e aguentaram muita pressão e seguraram ele. Resultado, o São Paulo engrenou e foi lá para frente da tabela, abriu uma vantagem enorme.
porque confiaram no trabalho do técnico, porque viu que tinha alguma coisa para aproveitar. Esse não é o caso do Arsenal. Não há nada para se aproveitar ali. Ah, a defesa não está indo mal. Tá, mas também não está indo muito bem. Tá tomando gols, tá perdendo jogos. Se a defesa pelo menos estivesse segurando os empates, aí eu tava para passar pano. Mas nem isso está acontecendo. São 4 derrotas nos últimos 5 jogos. E olha que a única que não foi derrota foi um empate com a Southampton com a menos. Aí, parabéns à defesa. Mas foi por muita sorte que não foi uma 5 derrotas seguidas. Mas o ataque assusta. Como eu disse, se tem um Aubameyang no ataque, o time não marca gols, tem uma coisa de errado. Durante o ano do Emery, de final de Europa League, Aubameyang e Lacazette somaram para mais de 50 gols. 50 gols. E agora os caras estão basicamente sumidos. Veja jogadores desse talento. Tudo bem que o Lacazette para mim é superestimado, mas ainda assim é um bom jogador. E o fato é que também as pessoas ficam falando de projeto do Arteta. Gente, não tem projeto nenhum. Não tem projeto nenhum, porque vamos lembrar lá que a transferência do Willian, né? O Willian foi convencido pelo projeto do Arsenal, que eu acho uma grande mentira. É o fato de que o Chelsea não ofereceu o que ele queria, né? Que ele queria 3 anos e aumento de salário pelo jeito. E o Chelsea ofereceu 2 anos, que já era de bom tamanho, né? Ele estaria em um dos melhores times da Europa. Possivelmente seria titular no Chelsea neste momento, porque o Hakim Ziyech ainda não está a 100%. Ele teria que engolir um pouco de banco no Chelsea, né? Evidentemente. Ele não é melhor que o Ziyech, ele não é melhor que o Pulisic. Mas o fato é que, assim, ele poderia estar numa situação confortável, mas resolveu ir pro Arsenal, porque disse o Arteta tem um plano para ganhar Champions em 3 anos. Tipo assim, eu tenho uma impressão que todo mundo tem um plano para ganhar Champions, não é só o Mikel Arteta. Mas o fato é, esse plano tá indo bem, é só olhar pro retrospecto, né? Que assim, como eu disse, a campanha é ruim, e olha quem que o Arsenal vai pegar nas 16ª avos de final da Europa League, o Benfica. E o Benfica tem um bom elenco. Se ajusta, não tá jogando bem, mas se consegue se ajustar, ele passa por cima do Arsenal do jeito que o time está jogando agora. Mas voltando assim ao exemplo do Willian, que ele foi uma contratação do Arteta, porque muita gente fala do plano de reforços que o Arteta está trazendo, e alguns disseram que era revolução do Arsenal, que agora o Arsenal está melhorando, está convencendo gente para um projeto. Essas pessoas foram o Willian, que era agente livre, estava sem contrato. E lembrando, ele não é um craque, é um bom jogador que se for encaixar bem no plano de jogo, pode render números bons. Assim, o 9 gols, 7 assistências não são números muito impressionantes, mas são números que impactam. 16 a contribuição direta para 16 gols é um impacto positivo no time, queira ou não. Mas a questão é, até agora ele não tem nada disso porque a tática não está ajudando ele. Ele é só um bom jogador, ele não é um craque. Ele não é um cara que independe da tática e vai jogar bem igual o Messi. O Messi independe de onde ele está e vai jogar bem. É só ver o que ele faz com a seleção argentina. Ele joga muito. É o pessoal que fica falando que ele não joga, mas joga muito. Agora, você também trouxe o Gabriel Magalhães, que é um bom zagueiro, mas não era o melhor do mercado. É um zagueiro promissor, tudo isso. Você não foi atrás, por exemplo, do Upamecano. Esse é um zagueiro muito promissor, cara para tentar mudar um pouco a realidade da zaga. O Gabriel Magalhães é um cara bom, mas precisa ser moldado. Será que o Arteta é esse cara? E você trouxe também o Thomas Partey. É aí que eu chego à questão. Thomas Partey, muita gente falou que seria a grande contratação do Arsenal. Só que ele era um meia defensivo e não um cara que contribuía para uma dificuldade do Arsenal, que é criatividade no meio campo. O Arsenal tem um meio campo pouco criativo. E o que o Arteta fez para isso? Foi atrás do Houssem Aouar, que era uma excelente ideia. Mas não conseguiu contratar sendo concorrente único. A questão é, que projeto é esse que não consegue contratar alguém em que você era concorrente único e o time que o cara tá nem sequer está indo para competições continentais? Não é que ele não está indo para Champions, está nem na Europa League. O Houssem Aouar está no Lyon e o Lyon não está em nenhuma competição continental. Ele está no campeonato francês, que é um campeonato fraco, é um campeonato de pouca exposição. E assim, em teoria, era para ser uma negociação fácil para o Arsenal. E o Arsenal preferiu gastar 40 milhões no Partey. Só que o Partey era um jogador que não solucionava problemas que o Arsenal tinha, como criatividade no ataque. A defesa do Arsenal é sim um problema, mas o problema maior é criatividade. O meio-campo do Arsenal é ruim. E assim, como o Arteta não usa o Ozil que seria o cara para tentar melhorar esse meio-campo, eu não vou entrar no mérito dos motivos de não usar o Ozil ou não, mas o fato é que o Ozil seria o cara para melhorar esse meio-campo em questão de criatividade. O Arsenal não tem ninguém para dar assistências ao Aubameyang. Não adianta você não ter, você ter um bom ataque como o Arsenal tem, se não tem o meio-campo. O meio-campo conecta a defesa ao ataque. Então assim, e o meio-campo do Arsenal é muito ruim. E o Arteta não fez nada para mudar isso. E aí que vem um problema. Se ele não fez nada, vai fazer na próxima janela. Só que na próxima janela, você tem que convencer as pessoas que seu time tem um projeto vitorioso. E aí é o retrospecto que ele entregou até agora. São 8 derrotas em 14 jogos. Pra você ter uma ideia, o Arsenal na última temporada teve 10 derrotas em toda a Premier League. Neste momento, assim, ele vai enfrentar o Leicester, o City e o Chelsea em 3 rodadas. Se ele perde os 3, o que é o resultado mais provável, né, pelo que vem jogando até agora, o Arsenal vai chegar a 11 derrotas e superar o número de derrotas da última temporada no primeiro turno. Vale a pena continuar com isso? Isso vai dar certo?
Porque a questão não está evoluindo. O Arsenal não melhorou o ataque desde o início da temporada, não melhorou, a defesa continua do mesmo jeito, é um time que às vezes é covarde. O Arteta, quando ganhou do United, assim, ele colocou 4 zagueiros, colocou 2 laterais direitos, uma bagunça, assim, tudo para tentar segurar um resultado contra um time que pouco conseguia criar no ataque. Então, assim, eu não consigo, sinceramente, ver esse negócio andando pra frente. E o fato é, dá pra você tem o Arsenal, você tem esses jogadores, você convence técnicos do seu projeto, você pode ir lá tentar fazer uma investida no Betis atrás do Pellegrini, que é um cara que conhece a Premier League, é um cara que sabe montar elenco, é só ver que o West Ham melhorou muito depois que ele passou por lá. Ele não conseguiu levar o time aos bons resultados lá, né? Até levou um 8º lugar na Premier League, que é um bom resultado com o West Ham, mas ele trouxe muitos jogadores, Michael Antônio, Soucek, todos eles foram jogadores que o Pellegrini trouxe, e o West Ham hoje está com um elenco forte, brigando mais em cima com o David Moyes. É só ver também o Villarreal que ele montou, o Manchester City, o Real Madrid. Quem trouxe o Cristiano Ronaldo para o Real Madrid foi o Pellegrini. Se você quiser convencer pessoas de um projeto, por que não vai atrás do cara? Você acha que não trocaria o Betis pelo Arsenal? O Betis é um elenco fraquíssimo. E olha que ele tá conseguindo boas vitórias lá com aquele time. Então, e é um cara muito ousado, um cara que vai para cima, um cara que gosta do ataque, já fez um ataque de 100 gols na Premier League e saberia explorar muito bem o Aubameyang, o Willian. Então, assim, era na hora do Arsenal ir atrás daquele técnico veterano, mas que sabe trabalhar na Premier League. Você podia ir atrás do Maurício Pochettino, por mais que ele não aceitasse, eu acho que tá um pouco complicado ver o Pochettino aceitando o Arsenal nesse momento, mas existem outros técnicos no mercado ali para você tentar oferecer. Ernesto Valverde, quem sabe? Poxa, você trazer o cara que levou o Barcelona 2 La Ligas consecutivas com uma vantagem absurda, levou um time do Barcelona que não era bom, assim como muitas pessoas pensavam, a semifinal da Champions e quase passou pelo Liverpool, óbvio que levou a virada, mas ainda assim deu 3-0 no Liverpool, é pouca gente que fez isso, né? Então, assim, o Arsenal tem gente no mercado para melhorar esse time. Ficar com a Arteta hoje é burrice. Você vai começar a construir mais derrotas, e o time não vai para frente. Eu vou dizer, desse jeito não passa pelo Benfica e vai ficar fora da Europa League. Não pelo lado competitivo, mas pelo lado financeiro. O Arsenal vai perder dinheiro se não for para a Europa League. Isso é um problema muito grave e você vai ficar mais difícil você sair dessa fase ruim. Então eu acho assim, já deu de Arteta, tá na hora de ir atrás diferente. Chega de apostar em auxiliar. Apostou? Tudo bem. Deu errado? Troca. Tem que ser assim. Porque assim, não adianta você dar estabilidade ao técnico se o técnico não acha soluções. E esse é o caso do Arsenal. Espero que o Arsenal tome alguma decisão, porque se vai deixar o Arteta lá perdendo, não dá, né? Sinceramente. Mas aí, vocês aí, acham que dá mais tempo ao Arteta? Ou vocês acham que tem que ir atrás de outro técnico? Um técnico que eu adoraria ver na Premier League, o Kudê. Por que não ir atrás dele? Tá fazendo o Celta de Vigo ganhar? Por que não faria isso com o Arsenal? Tem muitos treinadores disponíveis aí para melhorar esse Arsenal. Vocês dão as sugestões de treinadores disponíveis ou vocês acham que o Arteta tem que ficar mais tempo? Fiquem aí livres para comentar aí embaixo. Então, por esse dia, gente, tudo nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.